O Supremo define nessa semana o impacto da decisão da Corte sobre os processos da Lava Jato. De Brasília, Antônio Maldonado. O Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira o julgamento que pode anular dezenas de sentenças da Operação Lava Jato. Na verdade, a maioria dos ministros já concordou com a tese de que, na fase final do processo, o delatado tem que ser ouvido após o delator que o acusa. Esse entendimento já é, por si só, uma grande derrota da Força-Tarefa. A questão é que ainda não se sabe o alcance total dessa decisão, e é isso que será acertado entre os ministros na quarta-feira. Se interpretar da maneira mais ampla possível, a nova jurisprudência pode afetar quase 90% das condenações da Lava Jato, segundo cálculos dos procuradores lá de Curitiba. Entre os possíveis beneficiários estaria o ex-presidente Lula, no caso específico do sítio de Atibaia. O fato é que já há um placar de 6-3, no sentido de que nos casos em que o réu não teve prazo posterior para se manifestar, haja a anulação da condenação. O que os ministros precisam decidir na prática é se essa interpretação vale para todos os casos, só para aqueles que forem julgados a partir de agora, ou só para os réus que reclamaram da situação, ainda quando o caso estava na primeira instância da Justiça. O plenário do STF poderia até ter decidido sobre essa questão já na última quinta-feira, mas como o tema é de extrema relevância e o ministro Marco Aurélio Mello havia se ausentado, eles preferiram então adiar a conclusão para que fosse tomado com quórum completo. E essa sessão tão aguardada pode ser a primeira de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Ele assumiu a chefia do Ministério Público Federal na semana passada e, por isso, tem como uma das obrigações acompanhar justamente os julgamentos do plenário do STF. Como fez durante muito tempo o ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que após ser alvo de mandados de busca e apreensão na sexta-feira, passou a manhã de sábado tomando cerveja em uma distribuidora de bebidas aqui da capital federal. De Brasília, Antônio Maldonado. Pois é, essa nova interpretação do Supremo a respeito do momento em que réus devem fazer suas manifestações finais, ela não está na lei de delações explicitamente, também não está nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Os ministros entenderam que, à luz do que diz a Constituição sobre o devido processo legal e o amplo direito de defesa, fica, portanto, subentendido que quem é acusado tem de ter a palavra final. Eu acho que até, de uma maneira geral, isso faz sentido, mas você punir juízes e anular sentenças com base em algo que não está na lei e fazer com que essa gama enorme de processos tenha de retroceder, me parece algo bastante complexo, bastante delicado e que, sim, coloca não só a Lava Jato, mas todas as outras investigações, todos os outros processos criminais sob uma enorme insegurança jurídica. Então, agora a gente vai ver como o Supremo vai mandar que os juízes de outras instâncias apliquem essa sua nova determinação. Isso vai ser feito nessa semana, na quarta-feira, eles vão se reunir para modular esse voto, chegar a um voto médio e, portanto, que se aplique aos outros casos, mas é algo que coloca aí um grande ponto de interrogação para vários juízes de muitas instâncias. O alcance dessa decisão será definido a partir dessa reunião do STF. O que a gente suspeita nesse momento, eu suspeito nesse momento, é que há uma tendência que haja de fato um impacto negativo, e não só nos processos da Lava Jato, porque essa insegurança jurídica que a Vera mencionou é importante porque cria uma percepção geral de que o STF pode agir de forma parecida em qualquer tipo de processo. E nesse caso é grave pelo seguinte: o STF, ao fazer esse ativismo judicial, ao assumir a atribuição do Poder Legislativo e legislar de fato, o STF o fez a partir de uma norma escrita, que é o Código de Processo Penal. Não havia brecha ali para um entendimento distinto. Se não houvesse nada, tudo bem, você podia, à luz da Constituição, fazer essa análise. É preciso que você, ouvinte, entenda uma coisa. Na área do direito, a área do direito não é igual a matemática. 2 mais 2 não é igual a 4, não é isso. Por isso o direito é tão bonito, por isso o direito permite tantas interpretações e tantas discussões. Mas nesse caso específico, a posição do STF é complicada, porque se há, pelo Código de Processo Penal, uma regra instituída que o prazo é comum para os réus,
e nesse caso os réus delatados também são, existem réus delatados e réus delatores, portanto são todos réus. Aliás, esse foi um dos pontos levantados pelo ministro Fux no seu voto. Então, não há brecha nesse caso, porque é definido pelo Código de Processo Penal, de que há uma distinção entre réus. E esse é o grande problema. E a decisão do STF é que já foi tomada de forma majoritária, ou seja, que será completada esta semana, cria, de fato, uma insegurança jurídica. Mais uma a partir de decisões do STF.